por favor, o tema do nosso culto de hoje, da nossa mensagem, sempre preparados para explicar a razão da nossa fé. A palavra de Deus diz que vão lhe perguntar no que você crê. Vão lhe perguntar em que ou em quem você crê. Vão lhe perguntar por que você crê. Vão lhe perguntar por que você vai à quinta-feira à noite em uma igreja. Vão lhe perguntar por que você dá um dízimo. Vão lhe perguntar por que você ama acordar no domingo e ir prestar o seu culto a Deus. Vão lhe perguntar por que você lê a Bíblia. Vão lhe perguntar por que os seus maiores amigos são os da casa de Deus. Vão lhe fazer muitas perguntas. E você tem que estar preparado para explicar a razão da sua fé. Diz a palavra de 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós temos que nos preparar. Muita gente quer saber quem é o nosso Deus. A quem nós amamos dessa forma tão vigorosa, tão profunda. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus lindo, Deus grande, Deus poderoso, Deus vivo, Deus real, Deus fiel. Nós aqui estamos, Jesus, para ouvir a tua voz. Nós aqui estamos, Jesus, para entender a respeito destas questões do evangelismo, as questões do nosso testemunho, Senhor. Ó Deus, vão nos perguntar coisas a respeito da nossa fé, da nossa igreja, da tua palavra. Vão nos perguntar, Senhor, em que nós cremos, por que nós cremos, que lugar é esse que nós frequentamos, que pessoas são essas. Vão nos perguntar, Senhor, para onde nós iremos quando nós partirmos desta terra. Vão nos perguntar tantas coisas, Jesus. Quem sabe já isso tem acontecido, Pai. Mas nós estamos aqui aprendendo, sendo preparados para explicar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Então fala-nos nesta noite, Senhor, e acompanha, Jesus, esta palavra de grandes sinais em nossa vida, Pai. Pode trazer, Senhor, pessoas para nos perguntarem, Jesus, para nos pedirem explicações, porque nós, ao abrirmos das nossas bocas, vamos deixar sair aquilo que está cheio o nosso coração. E o nosso coração está cheio de Jesus, cheio do teu amor, cheio da tua graça, cheio do teu conhecimento. Que se cumpra esta palavra em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que assim quer ser usado por Deus, diga amém e amém. Aleluia. Obrigada, Silmara, pastora querida, obrigada, ministra Carol, pela água. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres chamados à paz, homens e mulheres lavados no sangue de Jesus, regenerados, novas criaturas, e que por isso, pela abundância que receberam da graça, devem e podem reinar em vida através de Jesus Cristo. E cujo testemunho tem que ser exatamente esse, de um novo viver, de um reinar verdadeiro, de uma vida maior, melhor, indescritível, quando tem o toque do céu. Nós vemos cada dia mais, todas as estatísticas mostram um crescimento dos evangélicos no Brasil. As estatísticas mostram um crescimento de crentes no nosso país. Cada dia mais cristãos
estão por aí espalhados em diversas áreas da nossa sociedade. Basta você dizer que é crente, aparecem alguns dizendo, eu também sou. Já vem alguém logo se identificando. Porém, muitos desses crentes em Jesus, muitos desses cristãos que estão espalhados aí em vários setores da sociedade, ficam intimidados, ficam amedrontados e não testemunham de Jesus. Não falam sequer da sua fé. Não usam a sua influência como deveriam. Nós vemos pessoas crentes que omitem a sua fé. Pessoas crentes que não falam da sua vida, não dão testemunho. Não sei se você tem essa experiência, eu tenho direto essa experiência na minha vida. Eu entro num lugar, numa loja, num comércio, numa empresa, num salão de cabeleireiro, eu entro em qualquer lugar que eu precisa ir, e eu começo ali, fico na minha, de repente, na primeira oportunidade que eu tenho, eu falo do que eu creio. Eu falo de Jesus, eu falo quem eu sou, eu falo alguma coisa, eu lanço uma semente. E a partir daí, só a partir daí, é que aparecem alguns dizendo, eu também sou. Eu também vou em tal lugar, eu também. Mas antes, ninguém fala. Todos mudos, se eu não tivesse falado ali, eu não saberia. Nem as outras pessoas saberiam que aqueles outros tinham uma fé, tinham uma salvação em Cristo Jesus, tinham uma razão da esperança. A gente vai às vezes orar numa UTI, numa CTI, num quarto de hospital, numa enfermaria. Acontece exatamente a mesma coisa. Nós chegamos lá para orar, enquanto isso ninguém se identificou, ninguém se manifestou. Muitos crentes às vezes num lugar, ninguém teve a iniciativa de orar, de puxar uma oração, de falar de Jesus, de falar da fé, do poder de Deus. Mas basta a gente chegar e ir com uma Bíblia e começar a falar, ou sem Bíblia, começar a testemunhar ou fazer uma oração, parece que brotam. Eu também, vim aqui orar pela minha mãe, mas eu também vou a uma igreja, por que você não orou ainda pela sua mãe? Sabe como é que é aqui, né? Sabe como é que é aqui o quê? Não, sabe como é que é, né? A gente não é bem visto, sabe? As pessoas têm medo, os cristãos têm medo de se expor. Sentem-se intimidados pelo ambiente, seja ele um ambiente secular de um local de trabalho, seja ele um ambiente de um hospital, de uma clínica, não importa. As pessoas estão muito amedrontadas, os crentes estão muito calados e não testemunham de Jesus. Tem tanta influência, mas não sabem que tem, e por isso não usam essa influência como deveriam. Silenciam diante das oportunidades de falar publicamente da sua fé. E omitem, o que é muito triste, a grande obra que Cristo realizou em cada vida, em seu ser. Há uma omissão sobre aquilo que Jesus fez. Eu disse aqui domingo que ninguém precisa ter um preparo teológico para evangelizar, para falar de Jesus. Basta falar o que Jesus fez. Se nós observarmos qual foi o testemunho daqueles primeiros discípulos, como eles chamavam outros, eles falavam do que tinha acontecido com eles não tinham nenhum preparo teológico. Eles não tinham sequer conhecimento profundo de Jesus. Eles tinham tido apenas um encontro com Cristo. Eles tinham tido apenas um toque diferente. Eles tinham reconhecido o poder de Deus em Cristo. E apenas eles diziam, vem, você precisa ver o Cristo. Você precisa saber o que Ele fez comigo. Era suficiente para isto trazer pessoas para conhecer a Cristo. Para perguntarem a respeito de Cristo. Parece-me que as pessoas hoje estão muito sofisticadas. Elas querem meios, elas querem caminhos que sejam totalmente inovadores. Nós podemos ter os meios que forem, mas ainda o mais eficaz,
O mais valoroso é o que Deus fez em nossa vida. É o nosso testemunho pessoal. E nós encontramos hoje pessoas, não sei, intimidadas, pessoas envergonhadas. É muito triste um crente em Jesus ter vergonha de se expor. Expor o quê? Expor o que Jesus fez em sua vida, expor a obra de Cristo em sua vida. Existem muitas oportunidades de nós falarmos publicamente da nossa fé. Mas, infelizmente, grande parte dos cristãos estão de boca fechada, estão omissos e não falam sequer daquilo que tiveram de experiência com Cristo. Esse mundo, a nossa sociedade tem uma filosofia. A filosofia do mundo é falar do que está na moda. A filosofia do mundo é falar, é discorrer sobre aquilo que traz popularidade, aquilo que traz status social. Mas nós, amados, salvos por Jesus, nós não podemos nos intimidar e nos calar, porque esse mundo que tem a sua filosofia vã, nada sabe, nada entende de Jesus, não entende nada da grande salvação que ocorreu na nossa vida. Então, amados, quem está na moda de fato, não é aquilo que o mundo, a sociedade acha que é a moda, o que traz popularidade. Quem está na moda é Jesus. Aliás, nunca Jesus sai da moda. E eu vou lhe dizer, Jesus não sai da moda porque ele não depende de tempo, de espaço, não é? de mídia. Ele é um rei que nos dá um modo, não uma moda, um modo novo e digno de viver. E ele nunca desaparece. Jesus está sempre presente, por isso ele sempre está em qualquer lugar e pronto a se manifestar a qualquer pessoa. Então, nós não podemos ter medo de falar do que nós cremos. Nós não podemos ter medo de falar do que sustenta a nossa vida. Amados, se Jesus é a razão da nossa existência, então todos têm que saber disso. Você vem aqui e diz, Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu dono, tu és o meu proprietário. Só que chega lá fora, muita gente não diz nada disso. Ah, não fica bem. O que fica bem? Essa é a minha pergunta hoje. O que é que fica bem? Não fica bem eu falar que, sabe, Jesus é a razão da minha vida. Ninguém vai entender. Você está pressupondo coisas. Alguém um dia disse isso e você entendeu. Porque você sempre foi ovelha. E assim como você, existem outras ovelhas lá fora que quando você falar de Jesus vão entender sim, porque tem ouvido de ovelha e vão entender quando o mestre estiver usando a sua vida. Então, esta coisa de que eu não falo porque não fica bem, eu não falo porque isso incomoda as pessoas, Amados, Jesus incomoda? Jesus não fica bem? Jesus não é, assim, algo muito popular. O que estamos nós pensando a respeito, então, da nossa fé, da razão da nossa vida, daquilo que Jesus fez em nós, do que nós estamos aqui para fazer? Nós não podemos ter medo de falar daquilo que a gente crê, do que sustenta a nossa vida. E volto a dizer, se Jesus é a razão da nossa existência, então todas as pessoas que nos conhecem têm que saber disso. Amém? O problema é que como ninguém está proclamando aí fora a razão da sua existência, como os crentes não estão proclamando por aí a razão da sua existência, a razão da sua esperança, os crentes ficam calados e se sentem intimidados quando falam algo que o mundo não entende ou que o mundo não dá valor devido. Então, assim, eu vou falar, mas dependendo da cara da pessoa ou das pessoas, eu já paro. Não, eu vou falar independentemente da cara das pessoas. Eu vou contar a minha razão de viver
independente se as pessoas vão gostar disso ou não, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu, como ser humano, não é assim que diz o mundo, eu quero ser respeitado. Muito mais você e eu temos que ser respeitados por sermos cidadãos dos céus. Então nós temos que falar, e falar sim, com todas as letras, com propriedade. Essa é a nossa vida. Eu não posso ser agente secreto, vir para a igreja de domingo camuflada. Uau! Que ninguém me veja, hein? Que eu não encontre ninguém. Ah, meu Deus, se alguém da escola me encontrar aqui. Ai, se alguém do clube me ver. Ai, que me vejam. Que todos saibam onde eu vou. Que todos saibam quem eu amo. Que todos saibam que eu sou um louvador. Que todos saibam que eu sou um adorador em espírito e em verdade. Que todos saibam que eu vou morar no céu eternamente. Que todos saibam que eu fui perdoado, regenerado. Que todos saibam que Ele, Jesus, é a razão da minha vida. Então, amados, nós precisamos sair dessa casca do ovo, sabe? Nós precisamos sair desse negócio enrustido. Você sabe o que é? Eu estive pensando, você sabe qual é o problema desse enrustimento? Sabe qual é o problema? As pessoas querem ser amigas do mundo, querem ter amigos. Elas querem ser populares com quem às vezes não quer nem saber do seu Jesus, do seu Deus, da sua fé, da razão da sua existência. E para não perder a popularidade, zip zap, eu não vou falar da minha razão de viver, do meu Salvador, do meu Deus, do meu Senhor. Isso é lamentável, isso é muito triste, não é? Por isso, a vida em comunhão com a igreja é muito importante. Mas é muito importante mesmo, porque é nesta vida da comunhão que a gente pode se apoiar uns nos outros. E aí nós ficamos mais fortes para não sermos influenciados pelos costumes da sociedade mundana que está lá fora, né? E não deixarmos nos intimidar por ela. Então, o Senhor não falou à toa que é melhor serem dois do que um. É melhor nós estarmos juntos, nos fortalecermos, sabe? E sairmos para falar. Porque nós nos revigoramos. Nós sabemos, olha, tem mais alguém deste mesmo corpo que eu pertenço, fazendo a mesma coisa, passando pelas mesmas situações, pelas mesmas lutas. Mas nós somos fortes, nós estamos juntos, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus nesta terra. Nós somos reformadores, nós temos uma mensagem, nós estamos aqui para proclamar essa mensagem. A gente não pode se esquecer disso, amados. O povo de Deus hoje quer vidrinho de óleo. O povo de Deus aí fora quer hoje uma boa campanha, sabe, um bom exorcismo, é demônio, é isso que o povo quer. O povo quer dinheiro, é promessa de prosperidade. Todas as coisas que nós temos necessidades virão à nossa vida. Mas nós não podemos ser escravos de coisas, de pessoas, de filosofias, de ensinamentos e doutrinas humanas, ensinos de demônios. Nós temos uma razão de viver. Quando essa razão de viver for proclamada sem vergonha, quando essa razão de viver for testemunhada com autenticidade, com pureza, com honestidade, nada vai nos faltar. Nós não temos necessidades que não serão supridas. E isto é colocar o reino em primeiro lugar. O reino é Jesus. Jesus é a razão da sua vida. O reino é a razão da sua vida. Quando esse reino é proclamado, todas as coisas virão à sua vida. Você não tem que se submeter a nenhum tipo de escravidão, porque há uma herança consumada na cruz, com todos os benefícios que você tem direito. Amém? O povo de Deus precisa inverter o foco. Nós não temos que ficar buscando bençãozinhas, migalhazinhas. Amados, necessidades, ouçam. Nós teremos toda a nossa vida. Precisar de coisas, precisar de soluções, precisar de respostas, precisar de um milagre. Nós vamos viver aqui, irmão Ricardo, precisando disso todo dia. Deus vai nos dar todo dia a provisão. Seja uma bênção pequena, seja uma coisa maior, seja um milagre, Deus vai nos dar, ponto.
Agora, vamos inverter. As pessoas estão, eu preciso da bênção, eu preciso do milagre. E hoje, todo dia tem uma notícia, tem uma coisa, tem um negócio que você tem que, precisa suprir isso, precisa suprir. Ouça, coloque Jesus no centro da sua vida, o reino, aquilo que é o seu chamado, e esqueça os problemas. Deus vai trazer tudo que você precisa. Nada vai te falar. Ou ele é o bom pastor, ou ele não é na sua vida. Porque, sabe, amados, a gente declamar o Salmo 23, todos nós sabemos. O Senhor é o meu pastor e... Quantos acreditam nisso? Se você crê que ele é o bom pastor e nada vai faltar, pode tratar de colocar o reino em primeiro lugar, pode tirar o foco dessa coisa que não anda, às vezes não anda exatamente porque Deus quer que você pare de olhar minúcias, coisinhas, que todo dia nós vamos ter necessidades para olhar para Ele, autor e consumador da fé, fazer a obra dEle, dar o seu testemunho nesta terra, ser um proclamador e responder a todos que pedirem razão da tua esperança. O povo de Deus está aí, igual galinha, ciscando, pegando um bichinho aqui, um milhinho ali. E Deus diz, uau, meu povo não é comparado à galinha, é comparado à águia. É para olhar para cima, é para voar mais alto. Amados, o Senhor não nos quer como as igrejas aí fora. Desculpem, eu tenho que falar sobre isso. Não é o nosso chamado vir aqui e dizer, vamos todos pôr a mão no paninho, porque amanhã resolve o teu problema. Resolve nada. Isso é escravizar as pessoas. Isso é deixar dependentes. Todo dia tem... Por que as igrejas estão cheias aí fora? Vocês querem saber por quê? Porque todo dia tem uma promessa de um negocinho qualquer. De um bichinho para as galinhas que estão ciscando. E ninguém, com aquela mentalidade pequena, está todo mundo querendo o bichinho. O insetozinho. E o Senhor está dizendo, eu não chamei você para comer mosca, nem minhoca. Eu tenho um banquete preparado, você tem que se sentar nesse banquete. Amados, a nossa igreja, o nosso ministério, você não percebeu, anda ao contrário do resto. Nós estamos aqui aprendendo de Jesus, quem é Jesus, como viver a fé. A igreja não está cheia, porque os que não estão aqui, não estou falando os que são membros daqui, eu estou falando aqueles que deveriam estar aqui, estão lá. Pegando bichinhos agora. Uma toalhinha, um paninho, um vidrinho de óleo, um coisinho de água do Rio Jordão, um gravetinho, uma fitinha, e um paninho, e uma campanha. E tem que ir todo dia, e todo dia escraviza, e a pessoa todo dia faz um voto, dá, faz um voto, dá, faz um voto, dá. A pessoa, essa é a benção de hoje, amanhã eu tenho a outra que eu preciso, depois eu tenho a outra que eu preciso. Um grupo de pessoas escravizadas, que não tem nada para compartilhar como razão da existência. Qual é a razão da existência desses milhares de crentes que estão aí vivendo de bichinhos? Qual é a razão da existência? A razão da existência dessa gente é corrente. A razão da existência dessa gente é o quê? Milagres. São os milagreiros de plantão. A razão da existência é campanha, é voto, é monte, é vigília, é escravidão. Você é livre em Cristo Jesus. A razão da sua existência é Jesus e a obra que Ele realizou na sua vida. É esta santa e bendita palavra. Amados, as pessoas querem isto. As pessoas querem a verdade. As pessoas querem uma vida digna. As pessoas querem andar aqui livres nesta terra. As pessoas querem este Deus que nós conhecemos. Mas nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos omitir. Amém? Nós tivemos um estudo aqui o mês passado sobre evangelismo. Não deu muito ibope. Se fosse sobre prosperidade, encheria a igreja. Mas evangelismo, metade. E aí eu lancei um desafio no final. Falei, você vai sair daqui, aprendeu tanta coisa sobre evangelismo? Experimente, tente, né? Eu sei que há a questão da timidez, do temperamento. Mas assim, tente jogar uma semente, falar alguma coisa, puxar uma conversa. Falar de onde você está vindo. Não sei, Deus vai te inspirar.
E aí pus o meu e-mail no telão e disse, olha, se alguém falar, eu não falei se for bem sucedido, se alguém se converteu, eu não falei isso. Falei, se alguém conseguir falar para alguém, manda hoje mesmo, amanhã, manda um e-mail para mim dizendo, consegui. Falei com uma pessoa, olha, ela nem me ouviu. Ou então, ela me ouviu, eu dei um CD, eu não dei nada, eu orei. Olha, eu esperava que, eu falei, hoje eu vou ficar lendo e-mail até. Meia igreja estava aqui no estudo. Eu recebi 6 e-mails. Todas as experiências foram fantásticas, todas. Todas. Porque as pessoas, por que foram fantásticas? Eu não sei o que aconteceu, nem a pessoa sabe com quem ela falou, porque alguns foram desconhecidos, né? Mas todo mundo conseguiu falar. Estava muito feliz por ter falado, por ter puxado uma oração, por ter entregue alguma coisa, por ter falado de si, alguma coisa do seu testemunho. Mas apenas 6 e-mails. Isso significa o quê? Esta estatística. Que as pessoas estão muito omissas. As pessoas têm medo. Elas não querem se expor. Eu não sei o que é exatamente esse querer se expor. Elas não querem entrar em confrontos. Elas não querem nada sério com Jesus. Não querem servir a Deus como Deus espera que a gente sirva, né? Então eu incentivo você a se juntar com quem quer. A você estar perto, você caminhar com aqueles que estão realmente querendo mostrar qual é a razão da sua existência, qual é a esperança, né, da nossa fé, da nossa vivência com Cristo Jesus. Por isso eu incentivo a comunhão na igreja, para que a gente possa se apoiar uns nos outros, para que a gente não seja influenciado pelos costumes lá de fora, né? Veja o que diz Hebreus 10, 25. Olha só, por favor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Que pena, não é? Que alguns já se acostumaram a não congregar. Mas a Bíblia diz que não é para deixar de congregar. Antes, façamos admoestações, isso que a gente está fazendo, entre vocês, conversem sobre a palavra, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então assim, quanto mais está perto de Jesus voltar, mais a gente tem que estar junto, mais a gente tem que estar apoiado um no outro. Os dias são maus, o mundo é mau, as pessoas lá fora são cruéis, vocês não sabem de nada. O mundo lá fora jaz no maligno. Nós somos como ovelhas no meio de um matadouro, na relação ovelha-mundo, na comparação. Sabe, amados, nós precisamos estar juntos, nos fortalecendo, nos admoestando, nos encorajando, nos consolando, porque vão ficar estes dias que virão piores. E as pessoas vão estar com mais medo, com mais vergonha, sei lá o quê, mais intimidadas. Deus está levantando um povo que não tem medo de falar de Jesus. Amados, nós vivemos hoje, em nossos dias, com liberdade que os nossos antepassados não tinham. Medo, eu pergunto, medo de quê? Por que as pessoas têm tanto receio de falar da sua fé? Por que como é que chama isso? Esse recato, eu não entendo esse recato, esse melindre de não vamos entrar em questões, porque eu aprendi que futebol, política, religião não se discute. Nós estamos falando de religião, nós estamos falando da razão da nossa vida, nós estamos falando da obra que Jesus fez dentro de nós, amados. Não é para discutir, é para contar uma história. Se vão crer, se não vão crer, se vão concordar, se não vão concordar, isso pertence a Deus. Vocês estão compreendendo? Está muito estranha essa mensagem hoje? Você queria que eu falasse sobre prosperidade. Isto aqui é prosperidade. Isto aqui trará prosperidade ao povo de Deus. Não é? Então, na igreja, nós ganhamos subsídios, força, para nós sermos testemunhas do poder de Deus e da salvação de Cristo Jesus. É na igreja que nós nos fortalecemos através da palavra recebida. E nós nos fortalecemos através da palavra para não dar lugar à nossa carne. E assim nós não nos contaminarmos pelo mundo. Nós nos afastarmos daquilo que é mal, daquilo que
são os maus costumes, as más conversações, e nós sabemos o que é uma boa conversação, o que é um bom costume. Ora, você quer ser meu amigo, você precisa saber qual é a razão da minha existência. Você quer andar comigo, você precisa saber quem eu amo. Você precisa saber. Você aprecia a minha companhia? Pois é. Então, você precisa apreciar também a razão da minha vida. Eu quero lhe contar. Olha, amados, isso é simples. Isso não é aterrorizador, não é um negócio... é que as pessoas estão com conchavos com as coisas mundanas e não querem perder esses conchavos, não querem perder esses jeitinhos. E daí se calam. Isto é próprio do inimigo. O Senhor Jesus Cristo nos fez para ser sal e luz para este mundo. E Ele espera que nós cumpramos cabalmente esse chamado. Em Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz assim, vós sois, não é que você vai ser um dia, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, não servir para temperar, ficar sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Se você não for usado nesta sociedade como sal, não tem mais o que se fazer. Para nada mais presta. Senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ouça, muita gente reclama que é pisado aí fora, que é humilhado. Talvez porque seja um sal que não está salgando, que não está temperando. Porque quando o sal não serve para nada, ele só serve para ser pisado pelos homens. Você está entendendo pelo Espírito? Diga amém. Versículo seguinte, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que Deus fez na sua vida não pode se esconder. A obra que Deus fez na sua vida não pode se esconder. Nem se acende uma candeia e você já foi aceso pelo Espírito de Deus para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. É para contar o que Jesus fez. Amém, Michele? Michele está preparando um testemunho lindo, de livramento, de morte. Há 2 semanas, seu carro rodou na Dutra, ela e o seu filhinho, dia de chuva. Seu marido estava aqui no culto de domingo, havia uma proteção, havia um cuidado, um guarda-costa, as milícias celestiais. Ela disse para mim, eu estou escrevendo porque eu tenho que contar, eu já pus no Facebook, eu já falei com algumas pessoas, é isso mesmo. Você tem uma luz que é para brilhar diante dos homens. Você tem que falar, porque quando você fala, você ilumina. Fale de Jesus, fale o que Jesus fez na sua vida. Para que vejam as vossas boas obras. Que boas obras? Como você vive, como você crê, qual é a razão da sua esperança, onde é que você deposita a sua fé. E glorifiquem o vosso Pai que está no céu, que está nos céus. Você pode nem pensar que isso acontece, mas as pessoas vão pensar em Deus quando você contar o seu testemunho. Pode ser que na sua frente não lhe dê a mínima, mas quando ela puser a cabeça no travesseiro, ela vai pensar em cada palavra que você disse a ela, porque as pessoas estão vazias, as pessoas estão com anseios, as pessoas não têm respostas às suas dúvidas, as pessoas estão vivendo uma solidão cósmica. Você tem muita luz para brilhar e não pode ficar escondendo essa luz. Tem gente que precisa ser iluminada. Oh, glória! O Senhor Jesus, Ele espera de nós uma participação ativa. Diga, participação ativa neste mundo. Eu pergunto, o que você está fazendo para Jesus neste mundo? Ah, eu não falto ao culto. Beleza. E o que você está fazendo? Isso aí é a nossa vida, o nosso modo de viver. O que você está fazendo para Jesus neste mundo? O Senhor espera uma participação ativa, como proclamadores da nossa fé, da palavra de Deus e como modelos para todas as pessoas que estão à nossa volta. Amado, amada, se vão seguir o nosso modelo, também não é problema nosso. Você já assistiu um desfile de moda? Você já viu aquelas modelos andando? Já viu?
Porque você assiste um desfile de moda, você anda igual a elas? Você já viu umas certas roupas que aparecem nos desfiles, que você... Eu acho que você já se perguntou, porque eu também já me perguntei várias vezes. Onde que a gente usa um negócio desse? Você já fez essa pergunta? Você viu os desfiles que você fala, uau! Mas onde alguém vai vestido assim? E a pessoa chama-se o quê? Modelo. Está lá para ser copiado. Você é um modelo de Jesus nesta terra. Está onde está e anda por onde anda para ser copiado. Alguém vai olhar esse modelo e vai copiar. Porque é um bom modelo. É um modelo correto. É um modelo que gera algo bom na vida. É o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 1, 6 a 8. Ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então nós já estamos imitando alguém. Nós estamos imitando Jesus e aqueles que serviram e servem de modelo para nós. A gente já está imitando, tá? Tendo recebido a palavra, glória a Deus, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Amados, nós estamos recebendo a palavra e nós temos tribulação. Não pense você, olha, não, por isso que as pessoas falam, ela fala, por isso que não fica ninguém na igreja. Eu não estou aqui para lhe enganar. Você vai continuar recebendo a palavra e provavelmente eu e você vamos ter tribulações na vida. Vou embora dessa igreja, eu quero uma que não tenha tribulação. Desculpa, mas não vai ser possível. Não é igreja. Tribulação faz parte da nossa vida aqui. Então diz aqui, olha, nós já nos tornamos imitadores daqueles que podem ser imitados, do nosso Senhor, recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria. A gente vem aqui, quem aqui tem uma tribulação hoje? Levanta a mão. E quem pode no meio dessa tribulação se alegrar? Amém? Nós nos alegramos por causa da tribulação ou por causa de Jesus? Porque temos a palavra, porque temos uma razão de vida, porque temos uma fé, porque temos uma esperança, porque temos irmãos amigos, sim, porque temos um altar que nos ajuda a viver no meio da tribulação, sim. Então olha aqui, com a alegria do Espírito, diz o versículo 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia. Põe aí do seu bairro, da sua família, São Paulo e na Acaia. Sei lá onde vai o seu testemunho. Porque de vós, que lindo isso, amados, repercutiu a palavra do Senhor. Imagina sair da sua vida uma repercussão da palavra de Deus. Que coisa tremenda. Não só onde você mora, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, aqui no caso na Macedônia, na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Que a sua fé para com Deus seja divulgada em toda parte. Que onde ouvirem falar o seu nome, aqueles que lhe conhecem, os que vierem a conhecer, diga: uau, eu sei em que ele crê, eu sei em que ela crê, eu sei qual é a razão da vida dele, eu sei qual é a razão. Amado, isso aqui que tinha que acontecer hoje. Deus é o mesmo. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Você já imaginou você falar de Jesus, ser modelo para alguém, a sua fé ser tão evidente, o testemunho da sua vida ser tão fantástico, que a pessoa entrar aqui e eu não acrescentar nada, o pregador não precisar acrescentar nada, porque a sua fé falou por si, o seu testemunho, o seu modelo falou mais do que qualquer sermão. Você imagina que glória é isso? É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor está esperando. Que um povo viva o que viveram os Tessalonicenses. Eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus, eu quero isso para esta igreja. Nós aprendemos na mensagem de domingo, próximo passado, que a melhor forma de evangelizar e o meio mais poderoso para se fazer isso é dar o nosso testemunho. E nós vamos seguir nessa linha. Porque em João 1, 14 a 18, olha o que fez João Batista. O cara parado lá, as pessoas passavam por ele, pensa que ele ficava calado? Tinha uns que diziam, ele é um profeta. Chegaram a pensar que ele era o Cristo. Perguntaram, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Quer dizer,
as virtudes dele, o que ele falava, era muito próximo de algo divino. Mas também falaram, louco. Tão louco que grita lá no Jordão. Vão falar isso de você e de mim também. Ai, aquela mulher doida do cabelo vermelho. Não importa o que Jesus vê e fala, amado. Olha que lindo isso. João falando, é João Batista falando. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele estava falando? Da palavra. Ele estava pregando quem era Jesus. Ele estava dizendo que era Deus, que tinha se feito carne e que tinha habitado entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Então ele estava falando de Jesus. O que João estava falando? De Jesus. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama. Olha o que ele fala. Este é o de quem eu disse. Quer dizer, ele falava de Jesus. E agora ele disse assim, olha, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Porque ele já existia antes de mim. Ele está pregando. Ele está dizendo, olha, Jesus sempre existiu. Ele era Deus. Ele veio entre nós cheio de graça e de verdade. Ele ganhou um corpo. Amado, isso não é difícil. Você sabe isso. Você pode ensinar isso. Você pode revelar que Jesus não é aquele ensanguentado só da Via Crucis. Que no dia da Sexta-feira Santa todo mundo chora. E depois no Natal ele vira bebezinho e nasce na manjedoura. E depois na Páscoa ele de novo. Sabe, não é. Você tem conhecimento de que Jesus é Deus feito carne. Cumprindo um plano perfeito para você ser salvo, para lhe comprar da mão do diabo, para ir para aquela cruz e para arrebentar com o inferno, arrancar você da vida eterna no inferno. Olha, você sabe porque João também estava falando a mesma coisa. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Dê o seu testemunho, diga o que você tem recebido de Jesus. Amado, não chega para alguém e diz, olha, Jesus é bom, mas eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho tanta dor, tenho 15 bicos de papagaio, uma enxaqueca que não me larga, estou fazendo um tratamento dos infernos. João Batista não falava nada dos bicos de papagaio dele. Ele não falava que ele comia mel silvestre. Ah, eu só como mel nessa vida. É gafanhoto, Não. Volta para mim o 16. Todos nós temos, ele contava as coisas boas. São muito mais as coisas boas que Jesus fez do que essas coisinhas que nos acometem. E ele falava das boas. Nós temos recebido da sua plenitude, nós temos visto Deus, e graça sobre graça. Ele estava pregando Jesus, a graça de Deus. Versículo 17. Porque a lei, olha quanta coisa você tem para falar. Eu estou aqui em 3 versículos. Foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, ele disse. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que ele estava dizendo? Ninguém viu a Deus. Agora, Deus tem um corpo, olha ele indo lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dizia, agora Deus tem um corpo, antes ninguém tinha visto Deus, agora nós podemos ver Deus, porque Jesus é Deus. Amado, é tão difícil assim falar para as pessoas. E as pessoas estão, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Minha Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Amados, e nós ouvimos isso às vezes calados e, deixa quieto. Não vou arrumar encrenca. Eu não vou entrar nessa questão. Por que não? Por que não? Ai, porque aí é fight. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês pensam que eu vim ao mundo para trazer paz? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Paz para quem é de Jesus. Para quem não é, separação, espada, quem é e quem não é, eleito e não eleito, predestinado para a salvação e destinado à perdição. Você está entendendo? Essa divisão, este divisor de águas, quem faz é a palavra não anda. Amado,
olha só, com todo respeito. Anda a palavra. Você sabe que tem uma pessoa lá difícil, vai lá e fala com ela. Vai, caminha, eu te ajudo, vai, caminha. Não vai. A palavra vai até a pessoa, na sua boca, na minha boca, através do que Jesus fez na sua vida e do que Jesus fez na minha vida. Não fique aí, ai, Jesus coloca alguém para falar para aquela pessoa. Jesus diz, já coloquei. Jesus coloca alguém para falar para aquela pessoa. Já coloquei. Jesus, eu estou aqui clamando 10 anos, coloca alguém para falar para... Jesus, mas o que você está fazendo há 10 anos que não falou? Eu coloquei você. Eu não sou teólogo, não sou pastor, mas eu fiz uma obra na tua vida, vai lá e conta dessa obra. Abre a boca e eu encherei a tua boca, vá falar. Ah, eu não. Marido, então, eu nem vou tocar nesse assunto. Por isso, que passa. Desculpe, mas eu tenho que falar. Vai falar. Amém, Michele? O ateu de carteirinha hoje é um salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Alguém teve que falar. Imagina a Michele o tempo todo, bispo, me ajuda aqui, orar para alguém e falar para o vinho. Escuta, Deus põe você no caminho dele. Não, eu estou orando aqui, bispo, me ajuda em intercessão, para Deus mandar um anjo lá e falar. Você é o anjo que vai falar. Você está entendendo? Nós precisamos parar com essa coisa de eu não. A minha pergunta é, por que você não? É que se eu falar, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Quem te ama jamais terá raiva de você. Para com isso. Amém? Mas se eu falar, vai gerar um mal-estar. Você quer a salvação da pessoa? Você quer o bem dela? Se um primeiro mal-estar for necessário, para o bem maior que é Jesus, vale a pena. Amém? Bispa, essa pregação aqui também, amanhã você vai sair falando. Quem sabe hoje, né, para alguém na sua casa, mas amanhã você tem uma oportunidade de dizer, vem cá, vou te contar uma história. Ah, é? O que aconteceu? É da Dilma? Não, senta aqui que eu vou te contar uma história. Petrobras? Não é. Eu vou te contar uma história. Que história? A minha. Ah, é? Já sei, sequestro relâmpago, te pegaram ontem. Não é essa. Conte uma história que cause impacto. Essas histórias por aí, amados, o mundo inteiro passa por elas também. A sua não, a sua exclusividade de Jesus na sua vida. Conte o que Jesus fez na sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Amém? Então todos nós, sem exceção, pastores, ovelhas, velhos, novos, homens, mulheres, senhores, jovens, somos chamados a dar testemunho de Cristo e divulgar o Evangelho da graça de Deus. Nós não podemos nos contaminar com o silêncio dos crentes que não têm coragem e ousadia para falar da fé em Cristo. Então a ordem de Jesus foi clara para ir e pregar o Evangelho. Não é para contar de demônio, é para pregar o Evangelho. Tá? Marcos 16:15 diz, disse-lhes, ide por todo o mundo. Onde é o seu mundo? Diz, meu mundo é de casa para a escola, para o trabalho, para cá, para lá. Esse é o seu mundo? Ok. Aí, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quantas criaturas tem no mesmo ônibus que você toma? Quantas criaturas tem naquele vagão do metrô que você escolhe para entrar? Às vezes você não escolhe, você é conduzido. Quantas criaturas tem no seu condomínio? Quantas criaturas fazem aula com você na sua sala? Pregai o Evangelho a... Pregai o Evangelho a... Eu desafio. E eu estou me desafiando para pregar o Evangelho para toda criatura que eu encontrar. Deus vai preparar a circunstância. Deus vai nos dar sabedoria. Olha, isso aqui é muito importante. Jesus falou que nós somos luz nesta terra. E ele revelou isso não só aos seus discípulos que andavam com ele,
mas também, mais tarde, é o apóstolo Paulo, que ensinava aos crentes sobre essa necessidade de ser luz. Veja agora Paulo falando em Filipenses 2, 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então o mundo que está aí fora, como é que é? Pervertido e corrupto. Na qual, no meio dessa geração, olha como você é visto. Olha o que Deus quer fazer com você. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Onde você entra, entra a luz de Jesus. Quem já teve uma experiência de entrar numa loja que está às moscas e de repente a loja enche? Nós somos luzeiros. Nós iluminamos, nós atraímos, nós abençoamos, nós pisamos e aquele chão está abençoado. Você está compreendendo? Então assim, não fique alheio a tudo isso, isso é real. Você é um abençoador, você é luz, você é tempero onde você entra. As pessoas precisam de você, você não imagina quanto as pessoas precisam de você. Amém? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não vai ser vão. Deus tem recompensa para todos nós. Então, amados, o mundo não é nada perto de Jesus. Por isso o mundo não pode nos amedrontar, não pode nos calar. Nós cantamos aqui, ninguém vai me calar. E a pessoa diz, eu não vou entrar nessa. Cala sim. As pessoas têm calado muita gente. O mundo tem calado muito crente. Infelizmente, não é, Dedê? A palavra de Deus diz aqui que Jesus é maior do que tudo. Nós temos que estar disponíveis para testemunhar. Lógico, mostrando a santidade de Cristo, fazendo isso sempre com mansidão, comportamento cristão, e sempre preparado para responder a quem nos pede explicação sobre a razão da esperança que há em nós. 1 de Pedro 3, 15 e 16 diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado. Esteja preparado. Onde você entrar, alguém pode lhe perguntar alguma coisa, puxar assunto com você. Sempre preparados para responder. Não diz, não quero conversa. Você tem que estar preparado para responder. Até quando aquela pessoa diz assim, o que você vai fazer lá? Ele está te perguntando, não está? Então esteja preparado para com mansidão responder a essa pergunta. A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, até os que não gostam de você e de mim, até os que falam da nossa igreja, da nossa fé, enfim, da nossa vida com Jesus, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ninguém tem nada para falar de você e de mim, então que eles se envergonhem quando nós respondermos com mansidão, explicando qual é a razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa existência, da nossa fé. Amém? Então, sabe uma coisa que ninguém aí fora sabe? Por exemplo, o que acontece depois da morte. Ninguém sabe, só para quem Deus revelou. Você sabe. Onde quem morre vai passar a eternidade. As pessoas não sabem. O que é céu, o que é inferno, as pessoas não sabem. Amados, nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos esperança. Romanos 8, 24 e 25 diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que você vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? O mundo não tem essa esperança que você tem por causa da fé. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você vai contar para as pessoas, eu estou aqui numa peregrinação. Eu espero a redenção final. Eu vou viver a eternidade com Jesus. E com todos os salvos em Cristo Jesus. Você sabe que há muita gente pervertida na obra de Deus, pervertendo o Evangelho, esfolando as ovelhas de Jesus, enganando, roubando, matando, destruindo sonhos, destruindo família, destruindo a vida. E o que é que nós estamos fazendo?
O apóstolo Paulo, ele diz que é preciso fazer essa gente calar. Agora, para encerrar, eu quero lhe dizer como é que a gente faz um pervertido que perverte o evangelho se calar. Eu gosto, nós vamos lá, entrar na igreja. Igual as cruzadas no passado, nós vamos lá quebrar tudo, destruir. Como é que a gente faz esses pervertidos na obra de Deus se calarem? Vamos ver em Tito 1, 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, gente que fala pelos cotovelos, mas não sabe nada, só engana. E enganadores, especialmente os da circuncisão. Sabe o que é isso, ministro Rodrigo? Especialmente os da lei. São isso e aquilo, são palradores frívolos. O que a Bíblia diz? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É preciso fazê-los calar. Então a nossa pergunta é, como nós vamos fazer isso? Veja a responsabilidade que nós temos como salvos, como igreja de Cristo nesta terra. Nós não vamos fazer essa gente pervertedora do evangelho calar na marra, nem no sopapo. Como é que nós vamos fazer isso? Levando as ovelhas, por onde nós andarmos, a verdade, que libertará essas ovelhas desses grilhões do inferno e desses falsos mestres e falsos profetas. É a verdade que liberta, não é a guerra. Amém? Tudo que nós fizermos, tudo deve ser com mansidão, temor e boa consciência. Volta lá em 1 de Pedro 3,16. Fazendo, todavia, com mansidão, temor e boa consciência. Diga, mansidão, temor e boa consciência. Então eu encerro esta mensagem com o último conselho, porque são tantos conselhos de Deus, mas eu quero lhe dar um conselho para você que quer testemunhar de Jesus. Quem quer testemunhar de Jesus? Quem sente que tem que fazer isso? Então vou lhe dar aqui um último conselho, tá? Se você sente o seu coração arder para falar de Jesus, esse chamado para você resplandecer a luz de Jesus, para atrair para Cristo o pecador. Então aqui no telão, último conselho para encerrarmos. Não se deixe intimidar. Sua vida em Cristo Jesus é a sua melhor forma de evangelizar. Dê testemunho do que Cristo fez em sua vida, para que desperte a eleição no coração dos que ainda andam como filhos da perdição. Há ovelhas lá, andando como lobos, porém não são lobos e precisam ser resgatados. Quando você abrir a sua boca, sem medo, sem constrangimento, sem nenhum tipo de vergonha, e contar o que Cristo fez na sua vida, der o seu testemunho, você vai despertar no coração dos eleitos a necessidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Eu encerro com Romanos 12, 11, que diz, no zelo, no cuidado, não sejais remissos, não fique encolhido, não fique escondido, não fique camuflado, não seja um agente secreto de Deus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Dê o seu testemunho com fervor, com alegria, com entusiasmo, com mansidão, temor e boa consciência. Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Amados, seja zeloso. Seja fervoroso para falar de Jesus e para dar seu testemunho. Sirva a Deus com todo o seu ser. Quando você for contar a sua história, pense antes, como é que eu vou começar a falar? Nós vamos tratar de todos esses aspectos, tá? Nos próximos cultos. Como começar, como abordar. Mas uma coisa hoje você já aprendeu.
com entusiasmo, com zelo, com fervor. Já eu tenho uma historinha para te contar. Ah, minha história. A pessoa vai, pelo amor de Deus, eu já estou chorando com a minha, não vem contar a sua assim. Vem aqui que eu tenho algo para te contar. Maravilhoso. Que me aconteceu. Amado, não começa a querer fazer a obra, porque quem faz no outro é o Espírito Santo de Deus. Eu quero só compartilhar o que me aconteceu. Com esse o que me aconteceu, Jesus vai despertar ovelhas que estão à sua volta. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Rei da glória, Senhor de senhores, aqui estamos nós, Senhor, todos, entendendo, Pai, que o mundo não representa absolutamente nada diante do teu poder e da tua glória, Senhor. O mundo não pode nos calar, o mundo não pode nos intimidar, o mundo não pode, Jesus, nos espremer, nos amedrontar, nos ameaçar. Nós temos, Senhor, uma razão de viver aqui na vida eterna. Nós temos o Rei da glória em nós. Nós temos aquele que levantou Jesus dentre os mortos, morando dentro de nós, Senhor. Maior, muito maior é o que está em nós do que o que age nesse mundo, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos agora não olhar, Senhor, para as nossas pequenas dificuldades, para aquela tribulação, aquela provação. Sim, Jesus, ela existe. Mas nós queremos olhar para o Senhor Jesus. Nós queremos olhar para aquilo que já foi feito dentro de nós. Nós queremos, Senhor, contar as tuas maravilhas como nós cantamos. Oh, Jesus, nós queremos contar a nossa história que foi mudada diante dos nossos olhos, Pai. Nós queremos contar, Jesus, quem nós éramos e quem nós somos. Nós queremos contar, Jesus, que nós por nós mesmos não seríamos capazes jamais de mudar coisa alguma. Mas o Senhor Jesus Cristo, com todo o poder, a sua glória, a sua graça, fez uma obra em nós, que se contada, talvez alguém não acredite, mas aconteceu, é real. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E agora nós caminhamos em segurança. Agora nós temos razão de viver. Agora nós temos a verdadeira paz, a verdadeira alegria do Espírito. Agora nós temos os verdadeiros amigos, irmãos. Agora nós temos uma família grande. Agora nós temos um rebanho que pertencemos. Nós temos um pastor. Agora nós temos um guarda-costa. Agora nós temos anjos que nos servem. Agora nós temos certezas. Agora nós temos convicções. Agora nós temos uma fé viva. Jesus, destrava a boca do teu povo. Tira o medo, tira a covardia, Senhor. Tira o constrangimento. Jesus, ninguém perde nada falando do Salvador. Nós só ganhamos, Jesus. Se perdemos aquilo que não presta, que bom, meu Deus. Porque a tua palavra verdadeiramente separa, corta, divide. Mas ela também, Jesus, mostra o que é teu, Jesus. Mostra quem é teu, Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, que ao lado de cada irmão aqui, há ovelhas tuas preciosas que ainda não te conhecem. E estão sofrendo, estão na escuridão, estão com uma vida insossa. Jesus, usa cada um de nós como luz, sal, tempero gostoso nessas vidas. Pai, leva-nos hoje com essa responsabilidade, Senhor, que não é para um dia só, é para o resto da nossa vida, Pai. Falar do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua salvação, da vida eterna, do teu amor incondicional, Pai. Eu sei, meu Deus, que se nós vivermos assim,
todas as coisas que nós temos necessidade serão acrescentadas, Pai. Porque Tu prometes e Tu cumpres. Por isso nós nos despedimos, Pai, em paz, entendendo, Jesus, que Tu esperas que nós façamos a Tua obra nesta terra. Sejamos a Tua boca, as Tuas mãos, os Teus olhos, o Teu coração, para amar com mansidão, temor e boa consciência, em nome de Jesus. E todos os evangelizadores digam amém, amém, amém. 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 Glória a Deus. Você vai me contar. Você vai me contar. Não vai me contar. Vai ser instrumento poderosíssimo nas mãos de Jesus. Você vai chegar aqui e vai dizer, eu não imaginava que era tão fácil. É. Porque o Espírito de Deus é a tua capacidade, é a tua força. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, razão da nossa fé. Boa noite a todos. Amém.